Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre sentidos, razão, realidade e experiência. Nós estamos falando do empirismo. David Hume, que viveu entre 1711 e 1776, filósofo escocês, discordava da filosofia cartesiana, argumentando que o conhecimento não é derivado de um processo dedutivo puro do pensamento. O conhecimento parte da experiência do ser humano no mundo. Na teoria do conhecimento proposta por Hume destacam-se os seguintes conceitos: percepções, impressões e ideias. Percepção é tudo aquilo que se apresenta à mente, e ela se divide em impressões, que são as sensações mais vívidas e fortes que o ser humano experimenta, e divide-se em dois tipos: impressões de sensação, impressões externas de cores, sons, e impressões de reflexão, impressões internas, que são as paixões, desejos, emoções. E tem também as ideias, que são percepções, são cópias das impressões, logo são menos vívidas e mais fracas que elas. No entanto, quais percepções podem ser verdadeiras? Depende de Hume. Por exemplo, a ideia de uma montanha composta de ouro não é uma percepção direta, é a composição de duas impressões, ou seja, montanha por um lado e ouro por outro, ambas válidas, mas cuja composição nesse caso é falsa, já que não há correspondência com nenhuma impressão originária, isto é, o sujeito nunca viu uma montanha de ouro. Assim, para Hume, não se trata de saber se a ideia é verdadeira, mas se é válida por meio do método que depois seria conhecido como microscópio de Hume. Para cada ideia é preciso encontrar sua impressão correspondente. Se não for encontrada, então não é válida como ideia, tratando-se apenas de uma palavra sem significado real. Observe a seguir uma tirinha da personagem Mafalda, né? Masticando, será que aqui cabe tudo que vão meter na minha cabeça? Ela vai medir a cabeça, né? Quanto tem. Será que aqui cabe? Ela viu o tamanho e a espessura da cabeça dela. Será que cabe tudo que vão meter na minha cabeça? Na imagem, o personagem considera que todo conhecimento entra na cabeça e toma literalmente essa expressão. Tanto os racionalistas quanto os empiristas buscaram responder a pergunta: como o conhecimento fixa-se no pensamento? De que forma? As ideias, geralmente oriundas da imaginação, não são tão desconexas como parece. Estão submetidas a três leis: associação por semelhança, por exemplo, uma foto que remete à cena original; associação por continuidade no tempo e no espaço, a ideia de que de um quarto na casa leva a ideia de outros quartos; e associação por causa e efeito, a fumaça na chaminé, que remete à ideia de fogo na lareira dentro da casa. Quando Hume examina a noção de causa e efeito, chega à conclusão de que a experiência do sujeito com a vida cotidiana só mostra uma sucessão de fatos, numa conexão necessária entre eles. Como é possível saber que o sol vai nascer todo dia? Ou seja, como passar dos casos observados no passado para a plena certeza de que se repetirão com o mesmo padrão no futuro? Respondendo a isso, Hume diz o seguinte: o hábito é, pois, o grande guia da vida humana. É aquele princípio único que faz com que nossa experiência nos seja útil e nos leve a esperar no futuro uma sequência de acontecimentos semelhantes aos que se verificam no passado. Sem a ação do hábito, ignoraríamos completamente toda a questão de fato, além do que está imediatamente presente à memória ou aos sentidos. Jamais saberíamos como adequar os meios aos fins ou como utilizar os nossos poderes naturais na produção de um efeito qualquer. Seria o fim imediato de toda ação, assim como da maior parte da especulação. Está na investigação sobre o entendimento humano do David Hume. Nessa medida que Hume considera que podem não ser válidas para conhecer a realidade de modo seguro, são válidas quando atreladas à experiência sensível do sujeito com o objeto do conhecimento. No entanto, a experiência não revela ao sujeito as conexões entre os fatos ou a relação de causa e efeito. Então resta ao sujeito apegar-se ao costume de observar a repetição dos fatos. A teoria empirista de Hume revela também o tom cético em contraste com as grandes certezas cartesianas. Todo poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecemos. Podemos conceber um cavalo virtuoso porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos. Podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Então, está na investigação sobre o entendimento humano, David Hume. Como o costume nos determina a transferir o passado para o futuro em todas as nossas inferências, esperamos, se o passado tem sido inteiramente regular e uniforme, o mesmo evento com a máxima segurança e não toleramos qualquer suposição contrária. Mas, se temos encontrado que diferentes efeitos acompanham causas que em aparência são exatamente similares,
Todos estes efeitos variados devem apresentar-se ao espírito ao transferir o passado para o futuro e devemos considerá-los quando determinamos a probabilidade do evento. Está nas investigações acerca do entendimento humano do David Hume. O principal argumento humeano contra a explicação pela razão era que este tipo de inferência dependia da repetição e que a faculdade chamada razão padecia daquilo que se pode chamar uma certa insensibilidade à repetição, ou seja, uma certa indiferença perante a experiência repetida. Em completo contraste com isso, o princípio defendido por nosso filósofo, um princípio para designar os nomes de costume ou hábito, foi concebido como uma disposição humana caracterizada pela sensibilidade à repetição, podendo assim ser considerado um princípio adequado à explicação dos raciocínios derivados de experiências repetidas. Está na obra Novos Estudos Humeanos, do João Paulo Monteiro. Então, interpreta a tirinha do cartunista argentino Liniers usando os conceitos de Descartes e Hume. Na sua opinião, o problema do conhecimento está no sujeito que conhece ou no objeto que é conhecido. Desperte sobre o tempo. O que houve? Tudo torto. Alguém sabe o que está vendo? Cara, assim não dá para trabalhar, estou indo. Ei, a tirinha está certa. O que está torto é o mundo real. Vamos agora falar um pouquinho sobre liberdade, sobre teoria e prática em relação à questão da liberdade. O sentido da existência. Quando se reflete sobre o conceito de liberdade no campo da filosofia, é preciso perguntar: liberdade para quê? Liberdade para quem? Liberdade de quê? A relação entre liberdade e destino foi amplamente discutida na história da filosofia. Segundo os gregos antigos, se o ser humano é livre para escolher e tomar decisões éticas e políticas, então ele mesmo é dono do seu destino. Na Idade Média, com o cristianismo, os antigos gregos não tinham uma noção muito precisa de liberdade. Ela começa a se configurar e concretizar de forma mais explícita a partir do cristianismo, a partir da Idade Média. Na Idade Média, com o cristianismo, conhecia que Deus era o dono do destino humano, embora fosse garantida uma parcela de liberdade chamada livre-arbítrio. O filósofo contemporâneo francês Jean-Paul Sartre, que viveu entre 1905 e 1980, representante da corrente existencialista e seguidor da teoria ética de Aristóteles, defendia que o homem é livre porque sempre faz escolhas. Aristóteles havia considerado que a liberdade humana tem limites. Uma força maior que o indivíduo, que é externa a ele e o conduz a fazer algo que ele não desejaria, poderia limitar sua liberdade. Sartre, entretanto, vai mais longe e radicaliza essa noção de liberdade ao afirmar que ser oprimido é uma escolha do ser humano, pois, do mesmo modo que é livre para resistir, ele sempre é livre para resignar-se. Para Aristóteles, o homem é responsável pela escolha deliberada. Pode-se dizer sim diante de uma situação do mesmo modo que se pode também dizer não. Para Sartre, além dessa escolha, o ser humano deve ser livre e responsável por sua liberdade. O único capaz de responder por suas escolhas é o próprio indivíduo. Essa reflexão seria válida, pois, segundo o filósofo francês, a existência do ser humano é interior ao conceito que o define como tal, isto é, a própria pessoa teria que inventar a si mesma, decidir qual é a sua essência. A existência determina a essência, são as nossas escolhas que definem o que nós seremos, o que vai fazer na vida, o que faremos da vida, né? O que significará aqui dizer que a existência precede a essência? Significa que o ser humano primeiramente existe, se descobre, surge no meio como nada, né? E que só depois se define, se constrói, se delimita, se faz quem é. O ser humano, tal como o concebe o existencialista, se não é definível, é porque só depois será alguma coisa, e tal como a si próprio se fizer. Assim não há natureza humana, visto que não há Deus para a conceber. O ser humano é não apenas como ele se concebe, mas como ele se concebe depois da existência, como ele se constrói após esse impulso para a existência. O ser humano é mais que o que ele faz de si mesmo. Então é o primeiro princípio do existencialismo. O que queremos dizer é que primeiro o ser humano existe, ou seja, que o ser humano é o que se lança para um futuro e o que é consciente de se projetar no futuro. O ser humano é um projeto que se vive a si mesmo, isto é, subjetivamente, em vez de ser uma pedra ou qualquer outra coisa. Isso está no Existencialismo e Humanismo, do Jean-Paul Sartre. Por conta desse pensamento, Sartre é considerado um filósofo existencialista, pois afirmava que a existência precede a essência, já que o ser humano não está pré-definido, primeiro ele existe, depois, com sua liberdade, ele inventa a si mesmo e vai formando a essência humana. Ele mesmo é responsável por fazer a sua vida. Isso se reflete também na vida dos outros. Em que sentido o indivíduo é responsável pelos outros? Na página 25 de O Existencialismo e o Humanismo, Sartre exemplifica: e se quero me casar, fato mais individual, ter filhos,
Ainda que esse casamento dependa unicamente da minha situação, ou da minha paixão, ou do meu desejo, tal ato diz respeito não somente a mim, mas a toda a humanidade na escolha desse caminho, a monogamia. Assim sou responsável por mim e por todos, e crio uma certa imagem do ser humano por mim escolhida. Escolhendo-me, escolho o ser humano, escolho o que quereria para toda a humanidade, é o imperativo categórico, né? Se eu faço isso é porque eu imagino que toda a humanidade também poderia fazê-lo. As escolhas individuais afetam as escolhas coletivas. O casamento, por exemplo, antigamente era uma obrigação social, ou seja, a regra era que as pessoas deveriam se casar e formar uma família. Hoje em dia, especificamente na cultura ocidental, já é socialmente mais aceito que as pessoas façam outras escolhas, inclusive não se casarem ainda, mesmo que se casem e não terem filhos, por exemplo. Como aconteceu essa mudança? Os indivíduos que decidiram não se casar foram tomando decisões que afetaram os outros, servindo de modelo. Com isso, teve origem uma geração com escolhas diferentes da geração anterior. Independentemente do juízo moral, se é certo ou errado, se é melhor ou pior, se a opção será pelo modelo de instituição familiar antigo ou atual, o ser humano fará sempre escolhas e será o único responsável por elas. Isso é um exemplo do que é a essência humana para Sartre. Para o existencialismo, a liberdade não é apenas uma palavra vazia, uma teoria, é uma prática cotidiana que pode ser notada em cada ação a todo momento. É uma experiência tão radical que Sartre chega a afirmar que o homem é condenado a ser livre. Em que sentido? Como pode alguém ser condenado, ser obrigado a carregar esse peso? Esse peso é justamente a liberdade, a livre escolha das ações, do projeto de vida e das vidas dos outros. Um homem não pode não ser livre. Se ele não é livre, é porque ele escolheu não ser livre, e isso já é um ato de liberdade. Você acredita que nossos destinos são controlados pelas estrelas? Não, acho que podemos fazer o que bem entendemos com nossas vidas. Não é o que o papai e mamãe me dizem. Os quadrinhos de Bill Watterson, os personagens Calvin e Haroldo conversam sobre o destino. Responda a pergunta que aparece no primeiro quadrinho. Você acredita que nossos destinos são controlados pelas estrelas, pelos astros? Será? Ou por outra coisa, qualquer outra coisa, por Deus? Ou pela própria natureza? Haroldo, no segundo quadrinho, responde de acordo com o modelo proposto por Sartre. O homem é responsável pelas suas ações. Você concorda? Será que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas? Ou não? É o destino, os astros, Deus ou qualquer outra coisa? A natureza? Como você interpreta o último quadrinho, Instinto? Não é o que o papai e mamãe dizem, né? Porque a mãe dele diz que a gente não pode fazer, o pai e a mãe, né? Fazer o que bem entendemos com nossas vidas, né? Qual a relação entre destino e liberdade? Será que é possível coexistir ou um exclui o outro? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e mandar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.